vamos agora então dar início ao nosso tema. Estive bastante emocionante e com uma adrenalina à flor da pele. Vamos falar sobre o estado atual das artes marciais em tempo de pandemia. As escolas estão fechadas, felizmente, porque isto é tudo uma questão de precaução. Mas como é que andam os alunos, como é que andam os professores, de que modo é que estão a sobreviver? E principalmente que existiam escolas que estavam-se a preparar para campeonatos. Então quero dar as boas-vindas ao mestre José Gomes e ao Manuel da Silva, atleta graduado em judo e jiu-jitsu, e ao mestre José Gomes, que é mestre de jiu-jitsu e kung fu. Sejam bem-vindos ao programa, está tudo bem? Boa tarde, Joyce. Boa tarde, telespectadores. Tá sim, tudo bem. É sempre um prazer recebê-los. Manuel da Silva, está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus, e obrigado pelo convite. Obrigada a nós pela vossa presença. Como é que tem estado então as artes marciais em tempo de pandemia? Como é que os atletas e os professores têm sobrevivido nesta fase? É para dizer que nós estamos a suportar, e por ser uma orientação do Estado e da Organização Mundial da Saúde, nós criamos plataformas online de modos a monitorar o treinamento dos nossos atletas. E então nós estamos a monitorar online e também por via das ligações telefônicas. Ok. Manuel, enquanto assim, como aluno, como é que tem sido? Bem, quanto a mim, como aluno, dizer que não tem sido fácil, primeiro, porque estamos numa fase em que não temos a possibilidade de irmos ao encontro dos outros colegas, mas nós temos a possibilidade de treinarmos a sós. E é o tema que nós vamos abordar aqui. Com o passar do tempo aqui no programa, vamos falar sobre como nós devemos manter a prática das artes marciais mesmo em época de pandemia. Exatamente, e principalmente em casa, né? Porque Exatamente. não adianta marcarmos encontros com ex-colegas ou até mesmo com colegas atuais para fazer algum determinado treino, porque é um risco muito, mas muito grande. Exatamente. Quando falamos de artes marciais, estamos a falar de uma arte que vale o contacto. Sim. E dificilmente a pandemia da Covid-19, ou seja, a pandemia da Covid-19 é um vírus que as pessoas levam por conta do contacto que elas vão mantendo uns aos outros. Então é importante Por isso é que uma das precauções exigidas é o distanciamento. É o distanciamento, exatamente. Por isso que é importante que particularmente os treinadores e os praticantes de artes marciais levem em consideração alguns métodos, algumas formas de como manterem-se ativo e em contacto contínuo com as artes marciais. E lá mais para frente vamos poder então dar dicas de como fazer como manter este contacto com as artes marciais em época de pandemia. Ok. Esteja à vontade, mestre, para dar a sua opinião. Conforme o Manuel já abordou, na verdade há dificuldade e também há facilidade, porque é neste momento que nós vamos testar a disciplina marcial para conosco próprios, como alunos e como mestres. Então nós vamos, como mestre, vamos orientando exercícios a serem praticados. Então cabe ao atleta seguir de forma ativa e disciplinada as orientações tecidas pelos mestres. Por exemplo, eu pertenço a uma plataforma que é a Kyokushin Kenbukai Angola, que é liderada pelo... Qual é a plataforma? Desculpa. Kyokushin Kenbukai Angola. Kyokushin Kenbukai Angola. Kenbukai. Angola. Parece um nome bem japonês. Sim, é um estilo de karatê, na verdade, que é o estilo Kyokushin, que foi desenvolvido pelo Sosai Masatsu Oyama. E aqui em Angola nós estamos a ser representados pelo sensei Adalberto. Ele, como nosso responsável e mentor, temos um grupo no WhatsApp e no Facebook em que somos monitorados todos os santos dias se nós estamos a cumprir a regra, tudo aquilo que são as indicações que são tecidas por ele. Exatamente. Mas durante esta fase, o interesse pelas artes marciais, o negócio das artes marciais,
a tudo que envolve a própria instrução, cresceu ou diminuiu significativamente? Eu acredito que não diminuiu, mas está estagnado. Por quê? Porque aqueles fiéis estudantes continuam a seguir nessas plataformas. Claro, mesmo que não seja presencial. Sim, à distância. Mas nós tudo estamos a fazer agora, como já foi reaberto, já reabriram os treinos federativos, para dizer que nós a partir do dia 1 de outubro vamos retomar. Mas para a retoma dessa prática marcial tem alguns requisitos. E se permitam-nos tecer, devemos higienizar devidamente o recinto. Exatamente. Tem que ter ventilação necessária e tem que ter uma zona do recinto desportivo que é a zona suja, em que todo mundo ao entrar tem que descalçar e higienizar. Só assim que pode ter acesso. E depois temos que medir temperaturas e monitorar. Mas não é melhor que estes treinos sejam feitos, não sei, em céu aberto, em campos mais abertos, onde a própria ventilação é melhor? Ou obrigatoriamente tem que ser feito em recintos mais fechados? Isso depende muito daquilo que é a organização. Se há condições em um recinto fechado que tenha ventilação, é permitida. Mas também, por exemplo, nós no Karatê podemos efetuar um treinamento com a devida distância, porque com a exceção do comitê, que é a parte onde temos o contacto total. Direto. Sim, temos a parte do Kion, que é o treinamento. Podemos treinar separados e sempre monitorados ou sozinhos, podemos fazer isso. Exatamente. Esteja à vontade, Manuel. Bem, o mestre falou, né? E falou muito bem. É importante que nós, enquanto praticantes de artes marciais, saibamos de uma coisa. A prática das artes marciais não baseia-se pura e simplesmente no contacto físico, no contacto de luta. Nós precisamos regressar àquilo que é as tradições e as origens das artes marciais. Vou falar propriamente do judo, que é a minha especialidade. Jigoro Kano Shihan, que é o pai do judo, quando ele idealizou o judo e categorizou em 3 etapas. Primeiro, Rentai-ro. Segundo, Shushin-ro. Terceiro, Shobun-ro. Rentai-ro, que é o judo como prática de exercício físico. Shushin-ro, que é o judo como prática marcial. E Shobun-ro, que é o judo como prática do cultivo da sabedoria, da inteligência e da moral do ser humano. Ou seja, ao praticar as artes marciais, você precisa levar em conta que não apenas você deve cultivar o teu físico, você deve cultivar também a tua mentalidade, a tua espiritualidade, disciplina. a disciplina. No Japão, eles entenderam que um homem que tem a arte marcial e não tem a educação, ética e moral é como uma arma dentro da sociedade e desgovernada. Ele bate a quem quer e faz o que quer. Por isso que dentro da lei dos samurais existe aquilo que nós chamamos de Bushido, o caminho do guerreiro, que é os códigos, princípios que o samurai segue para poder se conduzir de forma digna e correta dentro da sociedade. Ou seja, o samurai precisa entender que ele tem a prática marcial, mas ele está lá para poder contribuir de forma positiva dentro da sociedade. Exatamente. Nesta fase de pandemia, em que nós não temos a possibilidade de entrarmos em contato físico com o nosso colega, mas nós temos a possibilidade de desenvolvermos a nossa parte espiritual das artes marciais. Ou seja, você está limitado de ir ao dojo para ter contato com o sensei, com os colegas, mas você pode fazer algumas atividades físicas em casa
mas também pode cultivar o lado da sabedoria, da espiritualidade das artes marciais. A título de exemplo, nós temos o Mokusu. O Mokusu, infelizmente, para alguns atletas, fazem-no apenas dentro do dojo, mas não. O Mokusu é a parte das artes marciais que nos ajuda a manter o equilíbrio espiritual, Claro. que nos ajuda a manter o equilíbrio emocional, a olharmos para dentro de nós e percebermos o que há de errado, o que há de certo, para podermos assim estarmos intactos dentro da sociedade. Existir um equilíbrio mesmo. Exatamente. Por outra, ainda dizer que, fora a essa divisão, quando nós idealizamos um projeto, quando nós idealizamos um plano, nós temos que contar com duas fases, que é a fase de bem e a fase do mal. Ou seja, nós temos que entender que este projeto, este plano, essa ideia que eu arquitetei, de uma ou de outra forma poderá encontrar-se com momentos de grande turbulência. E as artes marciais não estão ausentes. Os grandes mestres na antiguidade, eles perceberam isso. Por isso eles idealizaram formas e métodos de os atletas poderem se adaptar, mesmo em época que você não pode ir ao dojo. Exatamente, porque tudo isto faz parte das vossas regras, da própria disciplina e daquilo que são as doutrinas que um bom praticante de artes marciais deve seguir. Sim. Algumas foram apresentadas aqui, alguns motivos foram apresentados aqui para ser um bom praticante de artes marciais. Mas os outros, por que nós devemos então optar por praticar uma determinada arte marcial? Tem o Kung Fu, o Judo, o Muay Thai, Kickbox, enfim. Por que nós devemos praticar? E o que é que nós devemos fazer para praticar uma arte marcial? A diversidade marcial está no mundo desde que o homem praticamente começou a se desenvolver, desde que os grandes estados, isso começou de forma organizada no Antigo Egito, foi seguindo para a Índia com Kalari-Payatsu e até chegar à China, onde temos o Kung Fu, e se ramificar no Japão e Okinawa. Cada estilo tem uma essência e uma virtude, tem normas. Por exemplo, vamos ver o Karatê, que é o caminho das mãos vazias. Nós vamos trabalhar técnicas de golpes traumatizantes com as pernas e as mãos, mas também temos a parte do Kobudo, que é a parte das armas brancas, onde vamos falar mais de 18 armas brancas. E cada disciplina é diferente naquilo que é a sua implementação, as normas a desenvolver. Por exemplo, como o Senpai Manuel disse muito bem, o Judo tem normas, o Karatê tem normas, e então a pessoa tem que procurar, como é que eu posso dizer? Tem que procurar entender o que quer e aí definir-se que tipo de arte marcial vou fazer. Se tem mais afinidade, por exemplo, Mas isso precisa de fazer uma análise primeiro daquilo que é e o comportamento que tem diante da sociedade e dentro do próprio seio familiar, enfim. Precisa de fazer uma autoavaliação sua primeiro para depois praticar. Sim, só para dizer que depois acho que o Manuel pode me ajudar. Só para dizer que as artes marciais, todas elas em nenhum momento formam marginais. É verdade. Forma sempre homens íntegros, só que existem algumas pessoas que vandalizam. Sim. E então, por isso que a sociedade em geral também tem que apoiar e auxiliar nesses aspectos que se tornam algumas vezes como crimes. Sim, infelizmente. Falando ainda sobre essa questão da escolha da arte marcial, é preciso que nós entendamos algo. As artes marciais, como o Sensei explicou aqui e muito bem, não formam delinquentes de forma nenhuma. Nós temos pessoas que estão em empresas que têm uma conduta indecorosa. Nós temos pessoas que estão, inclusive, na igreja, que têm condutas indecorosas. Da mesma forma, nós temos pessoas nas academias que têm condutas indecorosas. Se nós recuarmos um pouco
e falarmos, por exemplo, do judo, do karatê, do kung fu, nós vamos reparar que as suas raízes são de pessoas que foram cultas, inteligentes e bem posicionadas dentro da sociedade. Vou falar, por exemplo, de Shihan Jigoro Kano, o pai do judo. Para além dele ser considerado no Japão e a nível mundial como o pai do judo, ele é considerado como o pai da educação física no Japão. E ele também ocupou uma posição importante em termos da revolução da educação dentro do Japão. Ou seja, nós estamos aqui a falar de alguém que idealizou as artes marciais, mas que tem uma conduta aceitável dentro da sociedade. Exatamente. O que é que eu quero dizer com isso? Que é importante que as pessoas que vão à procura das academias, das escolas das artes marciais, não apenas entendam o que eles querem, mas também analisem o local em que eles vão à procura da arte marcial. Porque a questão aqui, às vezes, não é só o que eu quero, mas às vezes é o que eu vou encontrar. Porque muitas das vezes eu quero a arte marcial para a autodefesa e para o cultivo da minha sabedoria e a performance física. Mas acabo por encontrar um mestre que tem uma conduta Completamente diferente. deturpada Sim. dentro da sociedade. E nós aqui sabemos devidamente que a determinação dos frutos é feita a partir da raiz. Sim. Se as raízes estiverem totalmente má, então não tem como você ter uma árvore em condições. O que é que eu estou a querer explicar aqui às pessoas lá em casa que me assistem? Nós retomamos agora os treinos, segundo o decreto, mas é importante que não vá para qualquer escola de artes marciais. Escolha devidamente. Não existe, eu costumo dizer que não existe artes marciais melhor que a outra. Não. Cada uma tem o seu, Cada o seu uma tem. propósito. Você poderá encontrar, por exemplo, o Kung Fu, você poderá encontrar o Judo, você poderá encontrar o Jiu-Jitsu. Vou dar um exemplo muito prático. O sensei está aqui, ele veio com o Karate Gi, que é a roupa para o Karate. Eu estou com o Judo Gi, que é a roupa para o Judo. O sensei é Karate, eu sou Judo. Vamos voltar para a história. Shihan Ginshin Funankoshi com Shihan Jigoro Kano sensei tiveram um contato muito próximo, Direto, sim. direto. Era um mestre de artes marciais diferente, mas Shihan Ginshin Funankoshi foi ao encontro de Jigoro Kano para poderem fazer o intercâmbio das suas artes marciais. E deve existir mesmo deve existir esta isso. troca de experiências. Exatamente, exatamente. Você tem alguma coisa a dizer? De modos para salientar nessa relação de proximidade, na verdade o Shihan Jigoro Kano, quando foi em Okinawa e viu o Shihan Ginshin Funakoshi a fazer uma apresentação de karatê, ele sentiu-se tão pasmo pela tenacidade que o mestre Ginshin Funakoshi apresentava e o convidou a sair de Okinawa para Tóquio e começou uma grande história de amizade. Para ter ideia, nessa relação foram incorporados alguns elementos do karatê ao judo e alguns elementos do judo ao para o karatê. karatê. E prova disso, por exemplo, a vestimenta branca, o karatê, foi herdada do judo. O sistema de coloração de faixas também foi herdado por Ginshin Funakoshi ao sensei Jigoro Kano. Prova disso que quando o Shihan Jigoro Kano faleceu, sempre que o Shihan Ginshin Funakoshi passasse em frente a Kodokan, tirava o chapéu e reverenciava. E os alunos perguntavam: Shihan, por que faz isso? Se hoje sou o que sou, devo muito a essa pessoa. Só para ver a cordialidade, o respeito mútuo e a amizade que tinham. E o reconhecimento, acima de tudo, Sim, né? Que é o sim, mais sim, importante. E E não- deve e não- existir mesmo esta questão da troca de experiências, o intercâmbio entre as artes marciais. E não só, isso espelha para nós, vou dizer, para a geração do Sensei, para a minha geração, espelha
a importância de haver aqui a unidade. Não só a relação que houve entre Jigoro Kano Shihan, entre Genshin Funakoshi Shihan, mas também a outra relação, por exemplo, quando Sensei Jigoro Kano viu o Aikido de o Sensei Morihei Ueshiba, ele disse que esta é a arte que eu queria para o judo. Ou seja, aqui estamos a falar da questão da humildade, mas eu vou sublinhar aqui, vou recuar um pouco para a conversa que nós estávamos a ter. Há uma frase muito importante de Bruce Lee. Para quem não conhece, Bruce Lee é o astro do cinema. Foi o astro, ainda, né, Sensei? Não, o astro, como ele já sim, é uma lenda. Acreditamos que Sim, foi. sim. E já deixou um legado também. Exato. É como o mestre Ip também. Sim, sim. Foi aluno de grande mestre Ip Man e também foi praticante de tanto o karatê como o judo, como as outras artes marciais. E chegou ao ponto de criar a sua própria arte marcial, que é o Jeet Kune Do. Mas há uma frase muito importante que Bruce Lee sublinha numa das entrevistas que ele concedeu a uma das televisões americanas. Ele disse às pessoas, em inglês ele disse be water, ou seja como água. O que Bruce Lee estava a querer dizer é a capacidade das pessoas dentro das artes marciais se adaptarem. Nós estamos num tempo de Covid, num tempo de confinamento, em que quem não se adaptar vai ficar para trás. Ou se reinventar também. Exatamente. Aqui nós vamos precisar ir buscar as tradições das artes marciais. E eu aqui vou aproveitar e dizer o seguinte. Quando Bruce Lee estava a dizer, seja como água, ele estava a querer dizer a água dentro do princípio ou dentro da tradição marcial asiática, particularmente chinesa, japonesa, ela tem uma imagem muito importante e muito espiritual. Sim. Mas o que ele estava a querer dizer é que as pessoas precisam ter a capacidade de se adaptar em momentos difíceis. Se você pega a água e coloca num recipiente retangular, a água transforma-se em retângulo. Se você pega a água e coloca num recipiente circular, a água torna-se num círculo. Ou seja, É adaptável. adaptação, a capacidade de se adaptar. E Jigoro Kano Shihan entendeu que durante a nossa trajetória no judo, nós poderíamos nos deparar com momentos difíceis como este. E ele não deixou-nos só. Foi dali então que idealizou o treinamento de Tandoku Renshu. O treinamento de Tandoku Renshu, que significa, traduzindo literalmente do japonês ao português, quer dizer treinamento solitário. Ou seja, a pessoa tem a capacidade de treinar solitariamente, sem a necessidade de haver o seu parceiro, que nós chamamos... É um treino psicológico, um treino físico também. Exatamente. E assim, rapidamente, porque no terceiro bloco vamos ter um momento de exposição aqui com os nossos convidados. Vamos a um breve e curtíssimo intervalo e nós voltamos já. Não saia daí. Faz as coisas para me ver desistir. Beija pra